Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Simples e Direito. Hoje vamos gravar um vídeo de um formato diferente, para ver se a audiência gosta mais desse formato, já que alguns colegas e amados ouvintes andaram reclamando do nosso som ambiente. Por que esse vídeo? Esse vídeo é um review de dois vídeos que tem aqui no canal, o que é competência e o que é jurisdição. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque dois amados ouvintes, dentre tantos, trouxe aqui apenas dois, fizeram reclamações, não vou dizer reclamações, né? Comentários sobre o som ambiente, né? O som do fundo do vídeo. Esses dois são os dois primeiros vídeos do canal, então eu estava aprendendo a lidar com a plataforma YouTube, áudio, imagem e tal. Ainda estou aprendendo, mas achei por bem gravar esse vídeo review para tentar explicar de uma forma diferente sobre os assuntos e sem som ambiente e nesse novo formato para ver se é melhor assim ou da outra forma, mas aí vocês é quem vão determinar. Bom, o primeiro vídeo que fala sobre jurisdição, eu trouxe aqui a definição do professor Fred Dier, que fala que a função atribuída, que a jurisdição é a função atribuída a terceiro imparcial, que pode ser juiz ou um árbitro, de realizar o direito de modo imperativo e criativo, reconhecendo, efetivando e protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas, em decisão insuscetível de controle externo e com aptidão para tornar-se discutível. Bom, temos aqui dois, vamos dizer assim, modelos de jurisdição, a heterocomposição e a autocomposição. A heterocomposição, nós temos a jurisdição estatal, que é a mais conhecida, né? Aquela exercida por um juiz, e a arbitragem. Existe uma discussão se a arbitragem é ou não jurisdição, mas isso não é objeto do vídeo, tá? Perceba que no conceito do professor, ele fala de modo imperativo, ou seja, o juiz impõe uma decisão. E criativo, por quê? Porque o juiz vai ter que criar essa decisão. Essa decisão ela é objeto de um processo criativo do magistrado. Isso o professor explica muito bem no seu livro. Bom, e existe também a autocomposição, que é a mediação e a conciliação. A grosso modo, o conciliador ele faz uma proposta, uma proposição, ou várias, as partes, eles concordam ou não, e na outra, o mediador ele tenta que as partes cheguem sozinhas a uma solução. Perceba que esse modelo de autocomposição vai trazer uma outra característica que eu vou falar daqui a pouco. Quando se trata de questões patrimoniais, as partes podem definir sozinhas, né, a decisão, mas se elas não conseguem, o juiz, o terceiro imparcial, é quem tem que substituir essa decisão, que é uma característica da jurisdição, eu vou falar daqui a pouco. A primeira característica, a inércia. A inércia está lá no artigo 2º do Código de Processo Civil, que diz: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Perceba que o processo começa por iniciativa da parte, ou seja, apenas a parte, o advogado da parte, claro, que é o que tem, que chamamos de capacidade postulatória, é quem tem que iniciar o processo. Todos os demais impulsos, despachos, decisões, sentenças, o juiz não precisa ser provocado, ele pode sim determinar os impulsos oficiais do processo, o andar do processo. Existia no Código de 73, no Código anterior, de 2015, uma previsão de que o juiz poderia iniciar o processo de inventário de ofício. Só que esse dispositivo não se repetiu no Código de 2015. Então, o juiz não pode iniciar processo, só o advogado da parte, o Ministério Público, os legitimados, né, Defensoria Pública, entre outros, procurador. Bom, a exceção trazida pela doutrina é lá do artigo 712, que fala de restauração dos autos. Diz o artigo: verificado o desaparecimento dos autos eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício, qualquer das partes ou Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração. Isso acontecia muito em processo físico, né? Acontece, eu acho ainda. No processo
No coloquial, a gente fala, o processo se perde, né? Você não encontra mais o processo, ou você entregou o processo à parte sem protocolo, não sei. Acontece N coisas. Se o processo, por um acaso, desapareceu, existe um procedimento previsto no CPC que é a restauração dos autos, e esse o juiz pode iniciar. Outra característica da jurisdição é a imparcialidade. A atividade jurisdicional pressupõe a imparcialidade. A imparcialidade, as regras estão lá no artigo 144 e 145, né, que preservam essa imparcialidade. Existem os impedimentos, né, que a gente chama de causas objetivas, ou seja, não tem nenhuma discussão. Exemplo, quando o juiz atua na primeira instância no processo e é promovido a desembargador, e por acaso o recurso de apelação chega para ele julgar. Ele está impedido, é uma regra objetiva, ele não pode julgar aquele processo. E existem as causas de suspeição, né? Quando o juiz é amigo íntimo ou inimigo, capital de uma das partes, ele não pode julgar. Essas regras estão lá no artigo 144 e 145, você confere lá na leitura. O que você tem que lembrar é que uma característica da jurisdição é a imparcialidade. Bom, outra característica que eu até já falei é a substitutividade. A decisão do juiz substitui a vontade das partes. Então, como eu falei lá na ação de inventário. Na ação de inventário, se todas as partes forem maiores e capazes, eles não precisam nem vir ao judiciário. Eles podem fazer tudo em cartório. Mas só se nenhuma das partes for, nenhum dos herdeiros, no caso, for menor e se houver consenso. Né? Então, nesses casos, ele não precisa nem procurar o judiciário. Agora, se não há consenso, se há divergência sobre bens, sobre quinhão de cada, né, cota parte de cada um, aí eles vêm ao judiciário, o judiciário substitui essa decisão que eles não tomaram. Outra característica, definitividade. O que for definido se tornará definitivo e lei entre as partes. Aqui só um parêntese. Se você lembrar do processo legislativo, o Congresso Nacional faz a lei e ela tem caráter geral e abstrata. O artigo 186 do Código Civil fala que quem por ato ilícito causar dano a terceiro é obrigado a indenizar. Então, né? É uma coisa abstrata, é uma coisa geral. Só que se você, no caso concreto, João, causar um dano patrimonial, vamos dizer assim, material a Pedro, né? Bateu no carro dele, amassou, não sei, qualquer coisa desse tipo, ele é obrigado a indenizar. Então, essa regra que está lá, abstrata, ela, no caso concreto, vai servir como lei através de um processo judicial. O que for definido no processo judicial que transitar em julgado, vira lei entre autor e réu. Bom, agora vamos falar um pouquinho de competência. Competência nada mais é do que a medida da jurisdição. Cada juiz, ele tem a função jurisdicional. Agora, essa função, embora ele seja juiz em qualquer lugar do país, a função que ele vai exercer está limitada, está medido na competência. Que competência? Por exemplo, existe juiz competente para julgar processos criminais, existe juiz competente para julgar processos cíveis, previdenciários, objetivos. Vê, competência aqui está relacionado à delimitação do território ou da unidade em que aquele juiz vai atuar. E esse tema ele tem diversas fontes, né? Ele é previsto em diversos diplomas, tanto na Constituição, quanto no CPC, quanto na legislação federal, quanto nas normas internas dos tribunais. Por exemplo, tem comarcas, tem municípios pequenos que só tem 2 unidades judiciárias, por exemplo. Então, nessas 2 unidades judiciárias tem competência geral, ou seja, pode julgar tudo. Só que, geralmente, a primeira, ela fica competente, por exemplo, para julgar processo no tribunal do júri, e a segunda fica competente apenas para processo relativo à infância e juventude, ao ECA, né? Então, aqui a competência foi delimitada, embora tanto o juiz da primeira quanto da segunda possam exercer a função jurisdicional, naquela comarca, o juiz da primeira não pode julgar causas relativas à infância e juventude, e o juiz da segunda não pode julgar casos relativos ao tribunal do júri. Mas o importante para você perceber, que foi matéria dos vídeos, é que existem 2 tipos de competência, basicamente, absoluta e relativa.
A competência absoluta está prevista no artigo 62 do CPC e a relativa no artigo 63. Eu não vou ler, para o vídeo não ficar muito longo. O que eu quero que você guarde na cabeça é o mnemônico do professor Borba, que fala que quando você lembrar de competência absoluta, você vai lembrar de matéria, pessoa e função, MPF. E quando você lembrar de competência relativa, você vai saber que é TV, território e valor. Então, só para você dar um exemplo aqui de competência absoluta em razão da pessoa. Digamos que você, dá um nome aqui qualquer, Joaquim, por exemplo, descobre que está negativado no Serasa por duas empresas, o Bradesco e a Caixa. Só que você nunca teve relacionamento jurídico com nenhuma dessas duas empresas. Você nunca teve conta, nem cartão, nem nada. Essas negativações são então indevidas. Então, o que você faz? Você vai entrar na justiça para retirar o seu nome dos cadastros e pedir eventual indenização. Só que, como o Bradesco é uma empresa privada e a Caixa é uma empresa pública, essas ações vão tramitar em justiças diferentes. A competência para julgar elas é diferente. Por isso, em razão da pessoa, porque tem uma regra na Constituição que fala que a União, suas autarquias e empresas, ela serão julgadas na Justiça Federal. Então, você vai entrar com dois processos. Você vai entrar na Justiça Estadual, aí na sua comarca, no seu município onde você reside, pedindo a retirada na Justiça Estadual, e na unidade da Justiça Federal mais próximo, né, do território que é mais próximo do seu município, você vai entrar com ação contra a Caixa na Justiça Federal. Competência absoluta em relação da função. Eu trouxe aqui um exemplo que não é do CPC, mas é só para você entender que é em relação à função e não à pessoa. Digamos que o prefeito do seu município aí cometa um homicídio. Determinado eleitor o xingou, chamou ele de alguma coisa e ele perdeu a cabeça e cometeu um homicídio. E nesse mesmo município, em outro fato, sem qualquer conexão com isso aqui que eu já falei, o gerente do banco, depois de agredido lá dentro do banco por um correntista, acaba por praticar homicídio. Perceba, tanto o prefeito quanto o gerente, eles cometeram um fato típico que está lá no artigo 121 do Código Penal. Só que, pela regra da Constituição, quem exerce o cargo de prefeito é julgado, inclusive nesses crimes dolosos contra a vida, pelo Tribunal de Justiça, pelos desembargadores. E o gerente do banco é uma pessoa comum, como qualquer um de nós, ele será julgado pelo júri popular, pelo Tribunal do Júri Popular, que são aquelas 7 pessoas que se reúnem eventualmente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Perceba que aqui não é em relação à pessoa, é em relação à função. Competência absoluta em relação à matéria. Matéria, para você lembrar, é aquelas matérias conhecidas do direito, né? Civil, penal, trabalhista, eleitoral, previdenciário, militar, etc. Eu vou trazer aqui um exemplo para a gente tentar explicar. Digamos que Maria é mãe de Vanessa e entra com ação de alimentos contra Pedro, como está aí no desenho. Todo mundo aqui mora em Salvador. Essa ação ela tem que ser julgada, tramitada na vara de família. Então, se por acaso o advogado de Maria, desatento, na hora de protocolar o processo lá, anota que que é uma ação civil, procedimento comum, ela pode cair, por exemplo, na vara de registros públicos. Então, quando o juiz for analisar aquele processo, ele vai perceber que ele não tem competência para julgar aquele processo, porque na unidade judiciária dele, ele só pode julgar em relação a registros públicos, tá certo? Então, ele vai determinar o envio desse processo para a vara de família daquela comarca. Comarcas maiores, principalmente capitais, são várias, né? Vara da família, vara da infância, vara civil, vara criminal, vara da fazenda pública, etc. Se esse tipo de ação cair numa unidade judicial diferente da vara de família, que pode ter mais de uma, o juiz, em razão da matéria de competência absoluta, pode determinar a redistribuição.
Competência relativa em relação ao território ou valor. Eu vou pegar o mesmo exemplo, só que eu vou trocar aqui vamos dizer assim, os litigantes de lugar. Digamos que agora Pedro, que mora em Salvador, entra com ação de divórcio contra Maria. E o processo cai na vara de família em Salvador. Em relação à matéria, tá certo. A ação tem que tramitar lá mesmo. Só que Maria não reside mais em Salvador. Ela reside agora em Recife. Então, quando ela for citada, vê que não tem incompetência em relação à matéria. A matéria está no lugar certo. É na vara de família de Salvador que Pedro entrou. Só que tem uma regra no CPC que fala que esse tipo de ação tem que ser julgada no local do domicílio do guardião dos filhos. Só que lembre, nesse exemplo aqui, a competência é relativa. Então, Maria, na contestação, ela tem que alegar uma preliminar dizendo, olha, eu resido em Recife e por a regra do CPC, lá no artigo 53, o processo tem que vir para cá. Nesse caso, o juiz, se ela alegar a preliminar da contestação, vai remeter o processo para Recife. Se ela não alegar, como é uma competência relativa, o processo continua em Salvador até o seu final. Então, para terminar, a diferença entre competência relativa e competência absoluta é que a relativa, o interesse é particular, na absoluta existe um interesse público, na relativa o direito é disponível, na absoluta ele é indisponível, e na relativa o juiz não pode reconhecer de ofício, enquanto que na absoluta ele pode. Terminamos por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se, comente aí se o vídeo é melhor dessa forma ou da outra. Se você achar que tem mais vídeo no canal com som ruim ou com som alto de fundo, você reclama aqui que a gente grava outro vídeo e tenta explicar melhor, tá certo? Muito obrigado pela atenção e grande abraço.